Já faz algum tempo que acontece a discussão sobre se amamentar em locais públicos é certo ou errado. Após manifestações de diversas mães, algumas cidades como São Paulo instituíram leis que facilitam a vida de quem vai amamentar. Amamentar em local público, uma necessidade ou atentado ao pudor? Essa é a discussão que ainda corre pelas cidades do Brasil. Para alguns, o fato de expor parte do seio da mãe no ato de amamentar é algo constrangedor e imoral, já que o seio está à mostra. Além disso, os que são contra a amamentação em locais públicos alegam que há riscos de contaminação para o bebê e para a própria mãe. Mas os especialistas rebatem fortemente essas opiniões. Eu nunca vi uma criança ter contaminação com leite materno. Eu nunca vi. Não existe isso. O próprio leite materno é uma segurança para não haver contaminação. Então você pega uma mamadeira, guarda numa bolsa, vai para um shopping, fica 2 horas com a mamadeira fermentando e vai confiar mais nessa mamadeira do que no leite que acabou de ser produzido e que tem anticorpos em volta do bico que matam as bactérias, os fungos, os vírus? Não tem sentido. Quem fala isso não sabe nada. Algumas mães já foram impedidas de amamentar em restaurantes e espaços públicos. Para a Júlia, que é mãe da Rafaela, há 1 mês, esse tipo de atitude é um absurdo. Na verdade, isso é uma bobagem, até porque a mulher, quando ela tem um filho, ou mesmo quando ela está grávida, ela perde aquela sensualidade, né? A sensualidade dá lugar ao materno, à parte materna. E como tem crianças que têm amamentação como alimentação exclusiva, né? Ou seja, a mãe só dá o peito, a mãe tem que respeitar o horário da amamentação do bebê. Mas 3 horas é o máximo que o bebê pode ficar sem comer. Então, no caso de amamentação exclusiva, não tem como. A mãe tem que parar e amamentar. Então, eu acho que isso é até uma negligência, querer vetar a amamentação da mãe em público. Até pelo que eu falei, não tem mais o caráter sensual. É a parte materna que fala mais alto. É fundamental a gente lembrar que o ser humano foi feito para mamar na sua mãe. Quanto mais a criança mama, mais ela estimula a mãe, de alguma forma. E o emocional da criança, o emocional da mãe também faz toda a diferença, né? Então, além disso, tem as vantagens de anatomia do seio da mãe, a vantagem de prevenção de obesidade, desenvolvimento cerebral perfeito, que a criança recebe do seio materno, todas as qualidades suficientes para fazer uma boa mielina em volta do cérebro, que é a substância que amadurece o cérebro. Aumenta o número de ligações entre os neurônios e desenvolve também o intelecto dele, porque ele tem que raciocinar para mamar. E vai mudando a sua forma de interagir com a mãe. Isso não tem substituto. De acordo com o pediatra, a necessidade da quantidade de amamentação vai variar de acordo com a idade, peso, sexo e outras características de cada criança. Por isso é preciso suprir a necessidade de cada bebê de acordo com o que eles demonstram. Se você impor um horário, você não consegue atingir o nível de nutrição que aquela criança necessita. Por isso que a gente vê alguns casos da mãe ficar seguindo certos protocolos e a criança ficar muito gordinha. E outros que a criança fica muito magrinha, porque ela fica tentando modificar a natureza. Não dá certo, tem que haver espontaneidade. Por isso que é importante a criança se sentir à vontade. Isso até já é previsto no Instituto da Criança e do Adolescente. Ela tem o direito de mamar quando quiser. E a gente tem que tentar preservar esse direito dela. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que a criança seja amamentada até os 2 anos e que até completar os 6 meses não se dê mais nada nem água além do leite materno. E a partir do 6º mês, essa criança deve ser tratada com mais liberdade, começando a oferecer frutas, legumes, outras substâncias mais sólidas, para até estimular o desenvolvimento da mastigação, para haver melhor desenvolvimento da língua, para ele poder aprender a murmurar e a falar mais tarde. Após ver uma reportagem onde uma mãe teria sido impedida de amamentar seu filho no Sesc Belenzinho, na capital de São Paulo, o vereador Aurélio Nomura conversou com a sobrinha dele, que estava no período de aleitamento, e verificou que esse tratamento com as mães era normal, constante. Na ocasião, o Sesc Belenzinho pediu desculpas pelo ocorrido e a administração informou que uma funcionária nova teria indicado a sala de amamentação à mãe.
Mas foi aí que ele teve a ideia de fazer um projeto de lei onde as mães pudessem amamentar em qualquer lugar sem nenhum constrangimento. Era uma forma de se preparar as entidades, de uma maneira geral, de alertar para aquelas pessoas que são responsáveis pelo contato com o público, de que não se pode proibir, não se pode tentar cercear o direito do aleitamento. No dia 14 de outubro de 2015, entrou em vigor a lei que prevê uma multa de R$ 500 a quem impedir a amamentação em público. O prefeito Fernando Haddad havia sancionado em abril de 2015 a lei para garantir o aleitamento materno em qualquer estabelecimento de São Paulo. Mas o objetivo, propriamente, é a educação, é a informação que é proibido proibir o aleitamento. Esse que é o objetivo. Quando a criança sentir a vontade, você pode amamentá-lo. Eu acredito que é uma coisa natural e nós precisamos acabar, né, com essa posição que alguns têm com relação ao aleitamento. E volto a falar, é a coisa mais natural do mundo e que me causou surpresa essa repercussão quando nós tivemos conhecimento das discussões que muitas das mães eram cerceadas de fazer o aleitamento. De acordo com o vereador, a lei já serviu de exemplo para outras cidades e até outros países e nos conta que já tem discutido sobre se ter locais para que a mãe possa dar continuidade ao aleitamento após o período da licença. A própria Organização Mundial da Saúde estimula o aleitamento até 2 anos, então se criou a ideia de você ampliar através de banco de leites, onde a mãe poderia retirar o leite para encaminhar para os seus filhos e locais apropriados para isso. A gente tem que lutar para que as crianças recebam um leite bom. A criança não pode receber um leite contaminado com um monte de corantes, com um monte de remédios, com um monte de substâncias artificiais. Procurem comer as coisas mais naturais possíveis, beber muito líquido e oferecer livre demanda ao seu seio. Lembrando que a mãe, cada uma tem uma anatomia, cada uma tem uma criança de uma peculiaridade diferente, você não pode padronizar a amamentação. É muito importante que a mãe se sinta à vontade, ela não pode se sentir constrangida, acuada num canto, com um monte de gente criticando, observando, falando mal dela. Isso é uma injustiça, é uma injustiça. Eu dou parabéns às mães que amamentam. Sobre isso que a gente está perguntando hoje para você, qual que é a sua opinião a respeito do hábito de amamentar em público? Muita gente, uma enxurrada de participações aqui sobre esse assunto. A Macleon Espíndola, do Recife, em Pernambuco, participa com a gente e escreve assim: é totalmente aceitável a amamentação em qualquer lugar, porque quase todas as mães fazem isso por motivos cabíveis e aceitáveis, não por exibição, diz o Amacleon. Israel Costa, de Porto Seguro, na Bahia: eu concordo sim com a amamentação em público, porque é necessário que a criança se alimente. Aí ele complementa, desde que a mãe esteja comportada. O Josevaldo, de Floresta Azul, também no estado da Bahia: sou a favor da amamentação em público, desde que não haja constrangimento. A Sueli Portugal é de Brasil Novo, no Pará, acompanha a nossa discussão. Eu acredito que não tem nada de errado, porque a amamentação, seja onde for, é um ato de amor. Odilene, de Avaré, em São Paulo: eu acho normal, desde que a mãe cubra o seio na hora da amamentação.